Olá, gente. Outra situação que é semelhante à distância entre dois pontos é o raio da circunferência, tá certo? Na verdade, o raio é a letra R, não a letra D. D é o diâmetro, tá certo? Então veja, o raio da circunferência ele é a distância de dois pontos, confere? Do ponto P ao ponto C. Ou seja, a distância entre dois pontos, ponto P ao ponto C. Ou a distância entre C, que é centro, né, ao ponto P. Tá certo? Essa aqui é a mais convencional. Essa aqui não está errada, mas essa aqui é a convencional. Então nós temos lá que, como falei no vídeo anterior, a distância entre dois pontos são as coordenadas para onde você vai menos as coordenadas de onde você está. Então eu quero ir do centro para a extremidade, correto? Do centro para a extremidade. Então eu vou pegar as coordenadas da extremidade, que é o ponto P, menos as coordenadas do centro. Então ficaria assim, ó. Tá? Lembra lá que para onde eu vou menos onde eu estou. Então vai ficar x do ponto P menos x do ponto C ao quadrado. Mais y do ponto P menos y do ponto C ao quadrado, tá certo? Ok? Então, novamente, quem é o x do ponto P? É o próprio x, né? Quem é o x do ponto C? Olha só, é o A, x menos A. Mais, quem é o y do ponto P? É o próprio y. Menos y do ponto C é B. Tá certo? Ao quadrado. Ok? Então, sendo assim, a distância de C até P, né, o raio, então vou dizer que isso aqui é o raio, tá certo? Vou colocar uma setinha aqui para vocês perceberem que é a mesma coisa. Tá? Porém, é convencional o raio ficar do lado direito. Então ficaria assim, ó. X menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual a R, tá certo? Desculpa, tô soluçando. Então veja só, esse radical, como você faz para se desfazer dele? Você eleva tudo ao quadrado, tá certo? Ambos os lados você vai elevar ao quadrado. Então aqui vai ficar ao quadrado e aqui também ao quadrado. Logo, a equação da circunferência vai ficar assim, ó. Bem, quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, ela se elimina, tá certo? Vai ficar assim, ó. Apenas os parênteses. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá certo? R ao quadrado. Então essa aqui é a chamada equação reduzida, tá? Da circunferência. De circunferência. Da circunferência. Certo? Da circunferência.
Então, essa é a equação da circunferência, tá certo? A equação reduzida. Quando você chegar no terceiro ano, vocês vão deparar com ela novamente. Só que lá você vai encontrar ela na forma geral, tá certo? Equação geral da circunferência. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Então, na atividade que eu mandei para vocês, via WhatsApp, tem uns problemas assim, ó. Ele diz que o centro é 1,4, né? E o raio é 2. Aí ele pede qual é a equação da circunferência. Tá certo? Ele quer a equação da circunferência que tem o centro 1,4 e o raio 2. Como que fica? É só substituir. Tá? Lembrando, esse x aqui, ó, ele vai ser constante. Você não vai mexer nele. Vai apenas colocar os valores de A e B. Então, por comparação, o que nós temos aqui? A e B. Tá certo? Então fica assim, ó. X menos A. Quanto vale A? Vale 1. Ao quadrado. Mais Y menos B, né? Quanto vale B? 4. Ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado. Que é um raio? É 2. 2 ao quadrado. Logo, finalizando, x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. Pronto, só isso. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência de centro 1 e 4. Tá certo? De centro 1 e 4. Ok? Vou fazer mais uns 2 exemplos para que vocês possam entender melhor como funciona, né? Como proceder-se ante os dados que se julgue ser de uma circunferência, tá certo? Então veja só, vou repetir a equação reduzida, que é essa, né? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual ao raio ao quadrado, certo? Então, se o centro for menos 1 e menos 3, eu vou colocar os 4 tipos de centro que vocês vão encontrar, tá certo? Que estão nos quadrantes, ok? Centro menos 1 e 3. Centro 1 e 3. Centro 1 e menos 3. Ok? Vocês vão encontrar esses 3 tipos, esses 4 tipos de centros. E isso nos quadrantes. Depois eu vou mostrar quando eles estiverem nos eixos. Tá bem? O detalhe que vocês nunca vão encontrar o raio um valor negativo. O raio tem que ser sempre um valor positivo, tá bom? Então eu vou chamar aqui todos eles, vou chamar o raio de 4, tudo bem? Então ficaria assim, ó. X menos A. Olha só, x menos A. Então menos, ó, esse menos é isso aqui, tá certo? O A não é negativo? É negativo, então vai ficar menos por menos. Vai dar mais 1 ao quadrado. Mais y menos b. Y menos da fórmula. B é negativo, né? Vai ficar menos por menos mais 3 ao quadrado. Igual ao raio que é 4. 4 ao quadrado, 16. Segundo exemplo. X menos quem?
Menos A. O A é negativo? É. Então, menos. Esse menos é esse aqui, tá certo? Menos por menos, mais. Mais 1 ao quadrado. Mais y menos b. Olha só. Menos por mais, menos. Vai dar quanto? Menos 3 ao quadrado. R ao quadrado. 4 ao quadrado? 16. X menos a fórmula, olha só. O A vale quanto? Vale 1. Menos por mais, menos 1. Mais y menos b. O b é quanto? Mais 3. Então, menos por mais, menos 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. O último exemplo, x menos... o A vale 1, né? Menos por mais, menos 1. Mais y menos b. O b é negativo? É negativo. Então, menos por menos, mais 3 ao quadrado. Também igual a 16. Então, esses aqui são os exemplos possíveis quando os pontos estiverem nos quadrantes. Quando eles estiverem sobre os eixos, aí o comportamento é outro, que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Vou fazer de azul para destacar. Então fica assim, ó. Os pontos nos eixos poderão ser assim, ó. Zero, 3, 0 e menos 3. Tá certo? 3 e 0. Menos 3 e 0. Tá certo? Novamente vou usar o raio. Né? Igual a 4. Tá bem? Então fica assim, ó. X menos A. O A vale quanto? Aqui, o A vale 0, né? Então, x menos 0 ao quadrado. Mais y menos b. O b vale quanto? 3. Menos por mais, menos 3. Igual a 16. Assim, fica assim, ó. Finalizando, x menos 0 é x. Vai ficar x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 16. Não se preocupe, tá bom? X menos 0 é x. Olha o outro aqui. X menos 0, né? Ao quadrado mais y menos menos, né? Ó, menos por menos mais 3 ao quadrado igual a 16. Logo vai ficar x ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 16. Ok? Continuando. X menos, ó, menos A. O A é quanto? É 3, né? Vai ficar menos 3 ao quadrado. Mais y, observe. Se você quiser poupar tinta de caneta, né? Já pode fazer direto. Y menos B. O B não é 0? Vai ficar y menos 0, vai dar y. Isso é igual a 4 ao quadrado, que é 16. Da mesma forma, aqui, ó. X menos da fórmula, né? E aqui tá negativo, então menos por menos mais. X mais 3 ao quadrado. Mais y menos 0, né? Menos 0 vai dar y. Também é igual a 16. Então,
Aqui também são equações reduzidas da circunferência, cujo centro está sobre um dos eixos. Tá certo? Na sequência eu vou mostrar como que eles ficariam aqui nos eixos, tá bom? E vou colocar todos eles em seus devidos lugares. Então veja só, o primeiro exemplo que eu dei, o centro é menos 1 e menos 3. Então, ó, aqui estaria o menos 1, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, ó, aqui seria o centro. Seria um centro, né? Tá? O segundo centro é menos 1 e 3. Então, ó, vou chamar de centro 1, tá? Que é o primeiro exemplo. O centro 2 seria menos 1 e 3. 1, 2, 3. Tá? É que seria o centro do segundo exemplo. Centro da segunda circunferência. E o terceiro exemplo é 1 e 3, né? Um e 3. Estaria aqui. E o quarto centro, eu sei que seria o centro 3, né? E esse aqui seria o centro 4. Tá certo? Já os outros exemplos em que o centro está sobre o eixo, ficaria assim, ó. 0 e 3, ou seja, ele está dizendo que o centro é sobre o eixo, né? É aqui assim, ó. Seria o centro. Vou chamar de centro 5. Tá certo? 0 e menos 3, que seria o centro 6. O outro 3 e 0. Então, ó, 1, 2, 3. Aqui seria o centro 7, né? E menos 3 e 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui seria o centro 8. Tá? Então esse ponto aqui, ó, aqui é 3 e 0. E esse aqui é menos 3, né? Aqui seria menos 3 e 0. Aqui seria quem? 0 e menos 3. E esse? 0 e 3. Tá certo? O raio vai partir daqui, tá? 4 unidades. Tudo bem? Esse aqui seria que centro? 1 e 3. E esse, o centro 4? 1 e menos 3. E esse, o centro 1? Menos 1 e menos 3. E aqui? Menos 1 e 3. Tá certo? Então seria todos os centros possíveis. E falta o nono centro. Tá certo? O nono centro vocês vai deparar com o seguinte texto: dada a circunferência centrada na origem, tá certo? Quando ele falar que a circunferência está centrada na origem, o que você vai entender? Que ela está justamente aqui, ó, nesse ponto, tá certo? Se ela está centrada na origem, o que tu vai definir? Ela não precisa falar número nenhum. Se ela disser que o centro é a origem, tu vai dizer que o x é 0, melhor, que o a é 0 e o b é 0 também. Tá certo? E o raio é 5. Tá certo? Sendo assim, substituindo na equação da circunferência, vamos relembrar a equação da circunferência? Lá diz que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Tá certo? Vamos substituir x menos a.
Quem é A? É zero. Y menos B. Y menos B, que é zero também. Igual a 5 ao quadrado. Então vamos lá. X menos zero, x ao quadrado. Y menos zero, y ao quadrado. Igual a 25. Então aqui nós temos uma equação de circunferência cujo centro é a origem. Tá certo? Se fôssemos colocar no plano cartesiano, vou fazer um plano pequeno aqui, ó. Se ela está centrada na origem, então eu vou contar para... E o raio é 5, né? Então fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo também. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, aqui é 5. Embora eu tenha contado 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é menos 5, né? Eu contei aqui, ó, menos 5 também. Contei 5, mas ela vai passar no menos 5. E aqui 5 também. Tá? Então, a circunferência, ela tem raio 5 e vai passar nesses 4 pontos aqui. Tá? Quase isso. Tá? Quem sabe faz ao vivo. Não ficou tão perfeito não, mas essa é a ideia, tá? Você pode usar uma tampinha de garrafa, uma moeda, que vai sair perfeita a sua circunferência. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, é só me chamar.